Salve, salve galera, Rafael Babu na área, mais um vídeo do Pode Lalaia Samba Clube, obrigado pelo carinho de ontem no nosso primeiro vídeo. Hoje partiremos para o segundo, 8 horas da noite vai para o ar, amanhã respectivamente, muito obrigado mesmo, tá bom? Hoje o vídeo vai falar sobre por que o futebol brasileiro perdeu a sua identidade, tá? Antes de falar, se inscreve no canal, dá aquele like bacana, compartilha, fala pra galera, ajuda aqui o tio Babu aqui. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? Antes de começar o vídeo, agradecer ao meu amigo Elber Medeiros, com Boa Vila Espetaria, o melhor happy hour, o melhor samba, a melhor comida da região aqui na Inajar de Souza, número 569, vale muito a pena. Vá com a família, com os amigos, eu recomendo, é um lugar muito gostoso, muito aconchegante, tá bom? Felipe Donato, meu amigo, personal trainer, qualidade de vida, dicas de saúde, bem-estar, treinos funcionais, se você quiser treinar com ele pessoalmente, quiser treinar online, profissional competente há mais de 25 anos na área, meu amigo, parceiro do Pode Lalaia desde o começo, então recomendo, entre no Instagram dele, @Felipe Donato com 2 T's, Jorginho Soares com o projeto Show e Batucada, já tem Instagram novo, Show e Batucada, é só procurar que você vai achar, você pode contratar para suas festas, para seus eventos, samba de primeira, ele canta muito, e só se fala outra coisa, né, Jorginho? É isso, cara. Ele que anunciou ontem que foi pro Império de Casa Verde como segundo intérprete. Tem coisa boa vindo por aí, eu avisei ontem, hein? E assim que tiver mais novidades a gente fala por aqui, tá bom? Obrigado, gente, e vamos lá. Uma pergunta que eu faço pra vocês. Por que o futebol brasileiro perdeu a sua identidade? Aí você pode perguntar, pô, Babu, por quê? O que é identidade? O Brasil sempre teve, por característica, jogadores habilidosos, jogadores criativos. A gente até brincava antigamente que a zaga não era o forte, nunca foi. Desde goleiro, meio campo, mas a gente resolvia lá na frente. A gente tinha Ronaldinho Gaúcho, mais recentemente, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, a gente tinha Rivaldo, Copa de 2002. Enfim, o último grande craque que desequilibrava o jogo é o Neymar, foi o Neymar, né? E a gente foi perdendo isso com o tempo. Muito por evolução tática das equipes, muito pelo futebol que se pratica hoje, e muito pelo conceito de futebol que se pratica hoje. Eu não sou contra a tática, muito pelo contrário, tá? Eu acho acho que defender é uma arte, e foi assim. Na Copa de 94 o Brasil se defendeu muito bem, e conseguiu explorar o que tinha de melhor de Bebeto e Romário lá na frente, mas Dunga e Mauro Silva foram essenciais, primordiais para o Brasil tentar ganhar a Copa do Mundo como ganhou. Então eu não fico triste, para mim não existe só uma maneira de jogar futebol, tá? Mas existe uma escola de jogar futebol, existe um conceito, e o Brasil sempre teve um conceito, uma maneira de jogar futebol. Você já reparou que o Brasil não consegue mais formar, o futebol brasileiro não consegue mais formar jogadores de meio campo, habilidosos, que enxerguem o jogo? A gente tem muito jogador rápido, pega a bola e corre, pega a bola e corre. A gente forma muito ponta, principalmente para o mercado europeu, que é a grande coqueluche, né? O que o europeu mais olha para o futebol brasileiro é jogadores de ponta, os extremos. Vide Estevão, vide Antony, Vinícius Júnior, Martinelli, e por aí vai, né? E a gente não forma mais jogadores de meio. Aqui no Brasil a gente começou a trazer uma cultura do futebol moderno que se joga na Europa, de tática e de técnicos, né? É uma enxurrada de técnicos portugueses, alguns com sucesso, outros nem tanto, né? Isso é uma outra discussão também. Não é por causa da nacionalidade, mas é por causa do conceito. Quando o europeu vem pra cá, ele não se molda ao futebol brasileiro. Ele traz o conceito europeu de jogar futebol. E ele se molda às características. Eu acho que o último técnico português que jogou como time brasileiro, que deu gosto de ver jogar, foi o Flamengo de 2019. Isso a gente não pode negar. Aqui ninguém tá falando de competência, porque, como eu falei, não existe só um estilo de jogo, mas um jogo que dava gosto de ver foi o Jorge Jesus com o Flamengo em 2019, em que houve uma sinergia, os jogadores se completavam, tudo ali deu certo. O trabalho foi bem feito, os jogadores se completavam, a vaidade não imperava, por mais que tinha muitos jogadores cobra criada, mas tudo era no intuito de ajudar o clube, então tudo fluiu para que fosse aquele espetáculo que foi, e realmente, acho que foi o último grande time que mostrou um futebol assim acima do normal jogando no Brasil, né? Aí a pergunta volta a perguntar: por que o futebol brasileiro perdeu a sua identidade? Eu sempre comento com meus amigos e vejo muitos comentários, eu assisto muito programa de TV também.
Além de ter os pontas abertos, os esquemas do 4-2-3-1, que é o tradicional no Brasil, com algumas variações, a base não forma mais. Como eu falei, a base não forma mais jogadores de meio campo, porque basicamente ela forma para vender, né? Ela forma para vender. E também, na minha opinião, a gente tem uma carência de jogadores da base que fazem sucesso aqui no Brasil. Aí você vai falar, pô, mas tem um monte de gente que surgiu, Estevão, Hendrick, ok. Mas a gente não forma número 10, a gente não forma. A gente forma jogador de lado, a gente forma goleiro, a gente forma volantes, tem bastante. E a gente traz muito jogador, com todo respeito, jogador de nível médio, meia boca, estrangeiro. Basta um sul-americano se destacar em qualquer time da Argentina, do Uruguai, acho que até pelo custo, que o time brasileiro vai lá e traz. Só que ele deixa de olhar para a base dele. Né? Entre trazer um jogador meia boca, independente da sua nacionalidade, eu prefiro olhar para a minha base. Mas como é que a base nossa está sendo gerida, está sendo administrada? Né? É só você olhar nos grandes times do Brasil, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. No Palmeiras é uma exceção, mas o Palmeiras também. O Palmeiras forma muito ponta, o Palmeiras forma muito atacante, centroavante, ponta, mas não forma meio campo. O Corinthians forma volante, desde Moscardo, agora o André, enfim. Uma galera que eu posso até esquecer, mas é sempre nessa pegada. E o São Paulo agora tá formando jogadores de ponta. Luca, desde o Antony, assim, não tem aquele 10 clássico não existe mais. Aí você pode falar, mas o 10 clássico não tem vez no futebol hoje. Por que não? Por que você acha que o 10 clássico não tem mais vez no futebol? Eu não sei se no futebol brasileiro ou no futebol mundial. A França que derrotou a gente por 2-1 no amistoso na data FIFA, último amistoso agora, que deu até medo quando eu vi a França jogar com o Brasil, tanta disparidade técnica e tática e tudo, de qualidade. O jogador que fazia essa parte de meio campo era o Olise, que joga no Bayern de Munique. O Olise não é um 10 clássico, ele é um 10 que carrega a bola, mas ele se comporta como um 10 clássico. É só você pegar na própria Champions League o quanto de passe que esse cara dá. Né? O quanto de assistência que esse cara, o quanto ele participa dos gols da França, o quanto ele participa dos gols do Bayern de Munique. Ele foi adaptado a jogar pelo centro. Ele não é um 10 clássico. Ele é mais um jogador de ponta, que foi trazido para o meio. Essa está sendo a solução dos técnicos, trazendo jogadores que têm um potencial enorme pelo canto do campo para o meio, observando suas características de visão de jogo e tudo mais. É como o Neymar tem jogado no Santos. O Neymar, na sua formação, e até 5, 6 anos atrás ele jogava de ponta. Muito vindo da esquerda pela direita, da direita pela esquerda, ele se movimentava bastante. Hoje em dia ele é usado como um 10, um meia de ligação. Justamente por quê? Pela sua visão de jogo, pela sua qualidade. Já não tem tanta velocidade, então o meio campo ele não vai correr tanto, até porque o esquema é montado para ele. Mas ele é diferente do que ele jogava antes. Então assim, formação, 10 clássico não existe mais. A gente consegue adaptar jogadores que jogam na beirada para jogar no meio campo. Aí vem os falsos 9, enfim, são variações porque o futebol não é estático, né? O futebol é móvel e a gente vai criando soluções, porque quando a gente não tem esse tipo de jogador, a gente tem que criar solução e os técnicos têm feito isso. Mas a minha grande questão é, por que não existe o 10 clássico? Eu acredito que não seja por má qualidade do jogador. Falta qualidade sim, hoje em dia nós temos menos qualidade, tá? Por exemplo, a França não jogou melhor que a gente só porque tá há 14 anos juntos do Deschamps lá com a galera, e tem muita gente jogando há 3, 4, 5 anos junto. É porque os jogadores são melhores que os nossos. A gente pode falar assim, pô, o Vinícius Júnior arrebenta no Real Madrid, o Rafinha arrebenta no Barcelona. Sim, arrebenta. Assim como o Doué arrebenta no Paris Saint-Germain, o Olise arrebenta no Bayern de Munique, assim como o Dembélé joga demais no Paris Saint-Germain e na seleção também. Então a gente tem que admitir um pouco que a qualidade dos nossos jogadores também não é mais superior a muitos times da Europa. Como eu falei ontem, França, Espanha, Portugal, Argentina, campeão do mundo, para mim são as 4 que vão disputar o título. O Brasil pode ganhar? Claro que pode. Essa vai ser o grande desafio do Ancelotti, em 20 dias fazer o time se entrosar. Mas os jogadores precisam assumir a responsabilidade, assumir o protagonismo que eles têm nos clubes, assumir na seleção também. O último 10 que eu vi jogar, o último que me encantou, chamava Zinedine Zidane. E eu sou admirador total do futebol dele. Eu achei ele um cara classudo, que mesmo no futebol já na correria que era, ele conseguiu se manter.
Não conseguiu ser campeão do mundo 2 vezes, porque infelizmente foi expulso na final contra a Itália em 2006, mas acredito que ele teria todas as chances de ser bicampeão do mundo e, enfim, a carreira dele que já era fantástica ia ganhar um plus, né? E foi o último 10, o último craque que matava a bola no peito, agasalhava a bola e falava, é minha, eu faço o que eu quero. Hoje em dia é muita correria, hoje em dia é muita questão tática, é muita parte física, e além da parte física, a parte tática faz com que os jogadores que têm habilidade para chegar na frente tenham que primeiro se preocupar em recompor. Quantas vezes você vê nas narrações, nos comentários, o comentarista falando, olha, o técnico mandou fulano de tal voltar para recompor. Como é que o cara vai recompor 90 minutos e vai conseguir atacar 90 minutos? Hoje os pontas jogam como laterais. Hoje o ponta é secretário de lateral e o lateral é secretário de ponta. Então tá muito complicado o futebol de assistir hoje. Além da baixa qualidade técnica, que a gente tem que entender que existe, a gente precisa melhorar isso. A gente tem que entender também que nosso futebol não ajuda, porque a gente tá mais preocupado em reclamar, em fazer bolinho em cima do árbitro, em cair no chão pedindo falta, em já cair pedindo cartão amarelo. A gente é mal educado no campo. A gente só reclama e fica insuportável. Inclusive a CBF vai ter que tomar alguma atitude, né? Porque tá demais. Tá aí o Abel Ferreira pegando 8 jogos de suspensão por reincidência. Se já tivesse sido punido anteriormente, de repente acalmaria. Fernando Diniz é assim. O Zubeldia é assim. Por quê? Sensação de impunidade. Eles fazem, nada acontece. O clássico foi feio, já falei, porque os jogadores entraram muito pilhados. Olha o que aconteceu em Atlético e Cruzeiro na final do Mineiro. A pancadaria que aconteceu. Não teve bola. Não teve bola. E os jogadores foram punidos só no Campeonato Mineiro, ou seja, sensação de impunidade. Então, fica aqui a minha pergunta. Se você quiser deixar seu comentário, você pode deixar seu comentário, dar sugestão também, mas acredito eu. Se você concordar comigo, eu vou deixar minhas opiniões aqui. O futebol brasileiro perdeu sua identidade porque a gente deixou de jogar como o Brasil, a gente deixou de jogar no esquema 4-4-2, e quando a gente joga no esquema 4-2-3-1, a gente não joga com meia clássico, a gente privilegia os pontas, e é o que mais se forma hoje no Brasil, é volante e ponta. Aí você fala assim, mas volante, o jogador joga no meio campo, ele joga no meio campo todo, ele é o chamado todo campista. Não, mas a função original dele é sair de trás com a bola, tomando a bola e entregando para alguém. Ele não é aquele cara clássico que vai inverter uma bola, que vai pifar o jogador na cara do gol. São raros. São raros. Hoje, 2 jogadores com essa característica que eu vejo no futebol brasileiro é Arrascaeta e o Matheus Pereira. Que tem essa qualidade de, num momento de genialidade ou de pouca coisa para decidir, pouco tempo para decidir uma jogada, eles decidem. O restante vai na correria, no drible, né? Eu acho que falta esse equilíbrio, e acho que a base é um pouco responsável por isso. Nós não formamos mais jogadores, porque os técnicos nos times principais, os clubes não utilizam mais esse tipo de jogador. Tanto para venda, para facilitar a venda para a Europa, quanto para os seus times, as características dos seus times. É difícil achar um meia. Você vai achar um meia geralmente estrangeiro. A Argentina continua com essa característica, né? Você tinha o Messi jogando assim, e agora ele está sendo como se fosse um ponta de lança, né? Mas você tem o Almada, você tinha o Ortega, você tinha, enfim, uma série de jogadores argentinos canhotinhos, que é a tradição, né? Baixinho, canhotinho. No Brasil a gente perdeu isso aí. Um jogador clássico. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Você que quiser fazer uma doação pro Pod Lalaia, eu vou deixar o QR Code aqui. Aliás, ele já tá desde o começo do vídeo, né? Se você quiser fazer uma doação, qualquer doação para ajudar o canal. Tô começando, né? Mas qualquer ajuda é importante. Agradeço de coração. E 8 horas vai pro ar e te espero no próximo vídeo, tá bom, gente? Muito obrigado. Pod Lalaia Samba Clube, o encontro de 2 paixões. Valeu, fui!